Imagine o primeiro casal lá no Jardim do Éden, muita fruta, muita verdura, tudo muito cru, orgânico, que maravilha! Deus fez o homem com necessidades nutricionais. E essas necessidades nutricionais estão nos alimentos. Então, primeira coisa que você precisa colocar na sua mente: o corpo tem necessidade de nutrição. Agora, o que é que o corpo precisa quanto à nutrição? Que tipos de nutrientes esse corpo precisa? Estamos falando aqui de um corpo que deve ter a capacidade de regeneração. O que é um corpo com capacidade regenerativa? Nós estamos nesse cenário atual com muitos agressores à espreita de nosso corpo. Agressores que podem ser captados, inalados no ar, através do ar, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos. E o nosso corpo ele vai receber esses agressores, e ele estará preparado para receber esses agressores e exterminar esses agressores. Então, o meu corpo está preparado para fazer jus, enfrentar todos os agressores externos e internos. Então, o corpo é capacitado com um grande potencial de defesa orgânica. Essas defesas fazem parte desse poder regenerativo do corpo, esse poder que faz o corpo se manter em alta performance para não se abater. Pessoas que estão com esse sistema de defesa fragilizado facilmente vai pegar uma virose, vai pegar uma gripe, vai pegar uma infecção, vai pegar qualquer outra doença. Muitos agressores adentram o nosso corpo através da boca. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes nós ingerimos aquilo que imaginamos ser alimentos e não são, e o corpo sofre com isso. Se você, por exemplo, comer um alimento contaminado, esse corpo vai repelir esse alimento contaminado. E aí você se depara com a situação ou de uma diarreia. Quando você sofre, então, a diarreia, esse corpo ele estará numa tentativa de eliminação desse agressor, desse agente agressor que se instalou em seu organismo, ou você irá sentir muita náusea e vômito, expelindo assim como um mecanismo protetor do corpo, expelindo assim todos os agressores, seja bactérias, seja vírus que estão dentro, ou fungos que estão dentro daquele alimento contaminado que você comeu. Então o corpo ele é muito inteligente, ele sabe se defender. Qual é a nossa responsabilidade diante desse corpo? A nossa responsabilidade diante desse corpo é mantê-lo saudável. Essa é a nossa grande responsabilidade. E como mantê-lo saudável? Então, nossa responsabilidade é manter esse corpo saudável, e nós o mantemos saudável quando nós conhecemos como melhorar sua performance, como manter a saúde, e assim ingerimos alimentos que promovem a saúde, bebemos líquidos que promovem saúde, escolhemos as emoções que promovem saúde, tomamos atitudes e teremos um estilo de vida que promovem a saúde. Então, minha responsabilidade é manter esse corpo em alta performance. E para que eu possa mantê-lo em alta performance, de saúde, saudável, sempre saudável, eu preciso conhecer as ferramentas que irão proporcionar essa estabilidade da minha saúde. Que ferramentas são essas? Bom, o meu corpo primeiramente precisa de uma boa nutrição. Que tipos de nutrientes, que tipo de nutrição o meu corpo precisa? Isso é um assunto muito importante. O meu corpo precisa nutrir-se adequadamente. O que é uma boa nutrição? Que alimentos são alimentos bons para nutrir o meu corpo? Bem, uma boa nutrição é aquela nutrição que tem os elementos essenciais para repor as necessidades do meu corpo. E que elementos essenciais são esses?
vitaminas, proteínas, sais minerais, enzimas, ácidos graxos. Alguns nomes talvez você nunca ouviu falar, mas quando nós falamos em nutrição do corpo, obrigatoriamente precisamos compreender quando o alimento tem esses nutrientes ou não. Por quê? Porque esses nutrientes o nosso corpo precisa. Então vamos lá, vitaminas. O nosso corpo necessita demais para as suas funções orgânicas das vitaminas. Vitamina A, vitamina B, do complexo B, B1, B3, B6, B9, B12. Vitamina D, vitamina C, vitamina D, vitamina K. E onde eu posso encontrar essas vitaminas? Bom, eu vou encontrar essas vitaminas principalmente em frutas. Todo tipo de frutas. Existe aqui no Brasil variedades de frutas em que eu devo me deliciar, porque elas são responsáveis por proporcionar as vitaminas necessárias para a boa função corporal. Dependendo da vitamina em que o meu corpo esteja carente, eu vou ter algum tipo de disfunção. Por exemplo, se eu tenho carências de vitamina do complexo B, eu vou ter determinadas disfunções, como por exemplo disfunções no sistema nervoso, também uma doença chamada beriberi. Se eu tenho carência de vitamina A, eu vou ter problemas de visão. Se eu tiver carência de vitamina B6, B9, B12, eu vou evoluir com um processo de anemia. Se eu tenho carência de vitamina D, eu vou ter deformidades ósseas, porque a vitamina D tem relação com a boa performance óssea. Se eu tenho carência de vitamina K, eu vou ter problemas com o processo de cicatrização, de coagulação. Eu vou ter problemas com o processo de coagulação sanguínea. Da mesma forma, se eu tenho carência de vitamina C, eu vou ter escorbuto, vou ter uma diminuição, uma fragilidade no sistema de defesa orgânica também, pois a vitamina C tem relação com minhas defesas orgânicas. Então, as vitaminas elas são essenciais para a boa funcionalidade do meu corpo. E eu preciso saber que eu preciso me alimentar de bons nutrientes, eu preciso me alimentar de frutas diariamente para poder ter bons índices de vitaminas. Frutas variadas, cada dia pode ser uma fruta, mas contanto que eu dedique um momento do dia para o consumo de frutas e assim repor minhas vitaminas corporais, para que o corpo então possa funcionar muito bem, possa funcionar de forma harmônica, de forma equilibrada e não venha a sofrer com carências e, portanto, doenças. Sempre que eu penso na doença, eu estou pensando em disfunção, eu estou pensando em carências. Quando o corpo está com a carência de vitaminas, minerais, proteínas, eu vou ter doenças. Não tem como fugir disso. Para que meu corpo seja saudável, eu preciso me alimentar de vitaminas, de minerais, de proteínas. O meu corpo tem a necessidade de minerais. Os minerais são muito importantes, pois eles estão relacionados a uma boa função gástrica, à produção de hormônios, à formação óssea. Eles são componentes importantes em múltiplas funções do nosso corpo, tanto do ponto de vista de funções e estabilidade mentais, emocionais, como também física. Onde eu posso encontrar os minerais? Os minerais, eles existem em abundância. Minerais como zinco, cobre, selênio, ferro, cálcio, magnésio. Então, esses minerais, assim como outros, eu vou encontrar em abundância nos vegetais folhosos, nas verduras e nas raízes. Então, precisamos consumir esses alimentos, raízes, verduras, folhas e vegetais para que eu possa ter a boa estabilidade, bons índices de minerais no corpo e assim o corpo possa usufruir das boas funções porque ele não tem carência. Quando eu não tenho carências nutricionais, o meu corpo vai trabalhar
em perfeito equilíbrio, com saúde, sem doenças. Da mesma forma, o nosso corpo tem necessidade de proteínas. A principal função das proteínas é exatamente serem construtoras, ou seja, elas são responsáveis pela estrutura do nosso corpo. As proteínas são os constituintes básicos de músculos, de cabelo, dos dentes, da pele e dos ossos. Então, são os componentes básicos da forma estrutural do nosso corpo, seja pele, cabelo, ossos, músculos. Mas as proteínas também realizam uma função muito importante de catalisação. O que é isso, catalisação? As enzimas catalisam as reações bioquímicas nas células. Sem as enzimas, essas reações não ocorreriam num tempo hábil e a vida logo acabaria. Então, essas reações bioquímicas são reações intra- ou extracelulares importantes que ocorrem tanto nos animais como nos vegetais. Outra função importante das proteínas é exatamente serem reguladoras do nosso metabolismo. Por exemplo, a insulina é uma proteína cuja principal função é controlar as taxas de açúcar no sangue. Portanto, a sua carência estará relacionado a um processo diabético, seja diabetes tipo 1, seja diabetes tipo 2. E um outro nutriente importante que o nosso corpo necessita são exatamente os ácidos graxos. O nosso corpo ele precisa de ácidos graxos, principalmente para as funções cerebrais. O que significa um corpo com poder regenerativo? O fato de você não estar doente, o fato de você não estar com virose ou não ter uma infecção, isso não acontece por acaso, mas isso acontece sim como fruto de um corpo que está em constante alerta, de um corpo que está em alta performance para o combate aos agentes agressores que ocorrem 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia você está recebendo bombardeios de bactérias, de vírus, de antígenos diversos. Se esse corpo não estivesse preparado, não estivesse numa alta performance, ele iria sucumbir ao primeiro ataque. Então, o fato de você estar em alta performance com saúde demonstra que esse corpo ele está constantemente em alerta para resistir a qualquer ataque. E para que isso aconteça, ele precisa estar preparado. Para que ele esteja preparado, você o ajudou nesse preparo através de seus hábitos alimentares, seus hábitos de hidratação e seus hábitos de estilo de vida. A cada momento está morrendo células no corpo. Então as células ela têm uma vida útil. O corpo ele resiste a qualquer agressor, mas muitas células morrem. Nosso corpo é composto de células, células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas, grupos, conjuntos de sistemas que formam o corpo. Todos eles precisam estar funcionando bem de forma intrínseca. Todo o corpo é uma unidade composta desses múltiplos sistemas e que precisam funcionar de forma harmônica. E esse funcionamento de forma harmônica depende de ferramentas. Que ferramentas são essas? Vamos lá. A primeira ferramenta básica para a boa função harmônica do meu corpo, boa nutrição. Essa é a primeira ferramenta básica para que o meu corpo esteja em alta performance e, portanto, com alto poder regenerativo, alto poder de vitalidade, boa nutrição. Quando eu penso em boa nutrição, eu penso em bons alimentos, frutas, verduras, leguminosas, raízes e sementes e castanhas. Então, esses alimentos criados por Deus garantem para mim essa boa nutrição e, portanto, essa boa performance corporal. Segundo elemento-chave, eu preciso ajudar o corpo a proporcionar a eliminação de toxinas. O que são as toxinas? As toxinas são resíduos tóxicos que precisam ser expurgados e eliminados do organismo.
No processo celular, entra na célula nutrientes, mas essa célula também tem uma função excretora de resíduos que não servem mais para nada, ela precisa expelir, ela precisa excretar. E a esses elementos tóxicos chamam-se toxinas. Se esses elementos tóxicos, as toxinas, ficam alojadas em sua área intestinal, ficam alojadas em sua célula, você vai adoecer. Então eu preciso eliminar toxinas. E como que eu vou conseguir eliminar toxinas? Uma das maneiras de eliminar toxinas é através de uma boa digestão, me precavendo, tendo cuidado de me alimentar bem de forma combinada para não ter uma indigestão. Dessa maneira eu não vou ter flatulências, eu não vou ter produção de gases, consequentemente vai diminuir a probabilidade de acúmulos de toxinas. Através de uma boa respiração eu também consigo eliminar toxinas. Através da transpiração eu posso eliminar muitas toxinas. Então as toxinas sempre vamos tê-las em nosso corpo, mas elas precisam estar em índice baixo, nunca em índice elevado. Eu devo ter o cuidado também de manter sempre o meu corpo, na medida do possível, o máximo possível alcalino, alcalinizado. Um corpo ácido, ele não reage bem, não realiza boas funções. Então, diante de um organismo ácido, eu vou ter um corpo com potencial inflamatório, com potencial para dores e com potencial degenerativo. Então, é uma prioridade eu utilizar recursos, meios, utilizar hábitos que garantam essa alcalinidade do meu corpo. E uma das maneiras de manter essa alcalinidade, uma das ferramentas que nós devemos usar é a questão da ingestão de líquidos. Evitar, por exemplo, refrigerantes, evitar muito açúcar e também evitar águas contaminadas, águas ácidas. Na medida do possível, o ideal é ingerirmos sempre água o máximo alcalina possível. E um outro fator importante, outra ferramenta importante para a boa saúde é exatamente o fator emocional, é exatamente o equilíbrio emocional. Hoje as pessoas vivem muito estressadas, muito ansiosas, muito angustiadas, e isso queima muita energia, isso gera muito estresse oxidativo nas células e produz no corpo muitos hormônios que vão desequilibrar todo o nosso sistema orgânico. Além do que, pode gerar uma coisa chamada doenças psicossomáticas. Então eu tenho que ter muito cuidado com o meu gerenciamento emocional. De forma que, para manter o meu corpo em alta performance, saudável, resistente às intempéries circunstanciais, resistente aos antígenos, aos agressores, querendo derrubar a sua saúde, esse corpo precisa da sua ajuda. Você precisa desenvolver hábitos e estilo de vida que venha cooperar com esse corpo. Esse corpo, que nós sabemos, não é nosso. Esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é santuário de Deus e, portanto, devemos zelá-lo para que nós possamos ter saúde equilibrada por muito tempo. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que vive na preventiva, essa pessoa vai envelhecer mais tardiamente, ela vai ser mais longeva e ela vai ter menos doenças. Ela vai ter menos processos inflamatórios, menos processos de dor e menos processo degenerativo. Aí está o segredo da boa vida, da boa saúde, você saber viver. Para que você tenha um corpo saudável, um corpo em alta performance, você precisa entender esses mecanismos que levarão o seu corpo a uma alta performance de saúde. Depende tão somente exclusivamente de nossas escolhas individuais. O que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós pensamos, como gerenciamos nossas emoções. Deus colocou à nossa disposição todas as ferramentas possíveis para que eu cuide bem desse meu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Nessa série, nós vamos falar sobre por que tantas pessoas vivem com processos degenerativos.
Uma vez instalados esses processos degenerativos, como repará-los, como remoldar esse corpo, como regenerar esse corpo. Então, nos próximos vídeos, iremos estar falando sobre o poder regenerativo do corpo quando esse já está numa fase de degeneração. Se você gostou, dê o seu like, clique no sininho e se inscreva em nosso canal. E dessa maneira você vai estar sempre recebendo todos os vídeos que colocarmos aqui nesse canal. Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Telegram também e estamos no Facebook. Sucesso e até o próximo vídeo dessa série O Poder Regenerativo do Corpo.